Aleluia! Deus é bom. Bom, né, irmão? Só fiquei ali admirado que os irmãos ficaram com medo do tubarão, né? Raso, né, os irmãos? Tem que ir mais fundo, pastor William, na próxima. Coitado dos irmãos, batizados pela canela ali. Acho que era o tubarão do Lago Paranoá, o jacaré, né? Aquilo, jura que tem jacaré naquele lago. Para de loucura aqui. Paz, irmão, você tá bom? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. E hoje o nosso tema vai ser joio versus trigo, frutos versus resultado. Hoje eu tive acesso a informações sobre o joio e trigo que eu fiquei mais maravilhado. Eu não tinha me aprofundado, né? Era uma parábola de Jesus que não desceu ao meu coração como deveria, e meu conhecimento sobre o texto era rápido, raso, né? E o básico que eu compreendia do texto, além do óbvio, é que a diferença básica entre joio e trigo é a sua capacidade de dobrar durante o vento, né? Então o vento bate sobre a plantação de trigo e o joio ele não vai ceder, ele é austero, né? Ele é firme. E o trigo não, o trigo ele dobra, né? Ele, dependendo do impacto do vento, ele consegue ir até o chão e volta à sua posição. E ali Jesus não usa nada à toa, né? Jesus usa uma figura de linguagem para deixar claro para nós que a diferença central entre joio e trigo é a adoração. E se é adorador, se dobra facilmente, é convencido facilmente, retrocede facilmente, diz sim, Senhor, facilmente, diz eu te amo facilmente, diz eu me arrependo facilmente, né? Mas hoje a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais. O trem aqui está brilhando em mim, igual discoteca. Você abriu aí Mateus 13, verso... Vamos começar do 1 para a gente ganhar contexto, né? Mateus 13, 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco que se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido, ouviram com ouvidos tapados, e fecharam os olhos. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que muitos profetas o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração.
Este foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao que separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Pai, nós glorificamos o teu santo nome e queremos ceder à tua palavra. Então nós pedimos a ti que se revele a nós e firme o nosso coração segundo a tua vontade e a revelação de quem tu és. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Algo interessante, antes de eu entrar na questão do joio e do trigo, dentro do contexto que a gente leu, é que Jesus Cristo disse que a matriz de toda a possibilidade da vida daquele que tem fé em Deus é a palavra. Então, a parábola do semeador diz que o semeador lançou a semente. E essa semente, de acordo com o contexto, é a palavra. E cada solo é um tipo de comportamento que você tem, que eu tenho, que nós temos. Então, o que determina não é a qualidade do que Deus fez. O que determina é com que atitude eu recebi. Por isso que Jesus falou muitas vezes nos evangelhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e parece quase pleonasmo isso, né? Ou vede como ouvir, então eu tenho que ver, eu tenho que perceber como que eu recepciono, com que atitude de meu coração. Acho que é Tiago que fala: não sejam ouvintes negligentes, mas ouvintes praticantes. O que mais tem é povo da cruz com informação na mente, mas sem essa informação transformando a vida durante a semana. É o oposto, né? Nós deveríamos viver de segunda a sábado o que compreendemos no domingo, mas de segunda a sábado vivemos em pecado para tentar algum acesso a Deus aos domingos. E era o oposto. O domingo eu deveria edificar a igreja. Paulo diz: quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem doutrina, o culto virou espetáculo. Vocês vêm para o culto para ouvir uma boa palavra do pastor Anderson Silva. Quando não é o pastor, fica chateado porque é outro pastor. Por quê? Virou show. E deveria ser corpo. Eu tenho um testemunho para contar. Eu tenho um salmo para cantar. Eu tenho uma revelação para compartilhar. Não, mas infelizmente a igreja do Senhor Jesus virou culto de nuca. Você assiste o espetáculo sagrado de um olhando pela nuca do outro que está na cadeira à tua frente. E isso é para nossa vergonha, infelizmente. Segundo a igreja do primeiro século, um profetiza, outros levantam para julgar. Olha que interessante. Beleza, pode deixar. E o irmão lá, ora em língua, sapateia e tal. E aí? Vai dar em que isso aí? Não, era só um show pessoal. Porque ele diz: olha, eu oro em línguas mais do que todos vós, mas quando reunirem, entra um incrédulo e não vai saber que espetáculo pessoal é esse seu. Não, mas é o meu secreto. Não, teu secreto é em casa. Intimidade exposta é pornografia. Então Paulo não proibiu, ele diz: persigam os melhores dons, mas o culto é para edificar.
Então, se alguém vai profetizar, outros 3 maduros julgam essa profecia. Rapaz, acho que tu comeu uma feijoada ontem à noite. Não faz sentido. Ele diz, não despreze orar em línguas, mas também tem o dom de interpretar línguas. Porque as línguas, segundo Paulo, é para edificação pessoal. Se é para edificação pessoal, expô-la é pornografia, porque é um dom íntimo, é um dom pessoal. As línguas são usadas na igreja se o Espírito quiser. Mas esse mesmo Espírito que quer te usar em línguas na igreja, usa outro para interpretar o que você orou, que segundo Paulo aos Coríntios é semelhante a uma profecia. Alguém orar em línguas e interpretar o que está orando é semelhante a uma palavra profética. Mas isso irrita a gente, né? Ah, que bobeira. Não, bobeira não. É isso que infantilizou a gente, pô. Para fazer do culto show, espetáculo. Ontem fui lançar lanço 2 livros agora em setembro. Fui lançar um deles em Anápolis ontem. Eu acordei com essa percepção do Espírito assim. E o Senhor falando ao meu coração, o que estragou a minha igreja foi a agenda. Como assim, pastor Anderson? O povo de Deus deveria estar transformando o mundo, mas ele está esperando o próximo espetáculo, a próxima atração, a próxima banda, o próximo ministro. Eu passando no meu Facebook, eu vi um show que vai ter aqui no Mané Garrincha do pastor David Leonardo, R$220, com slogan e tudo, né? Venha para ser impactado pela palavra do homem de Deus, que é homem de Deus. Mas é essa agenda que destruiu quem nós somos. E nenhum problema, poderia ser um evento cristocêntrico, porque o destino faz sentido para a edificação da igreja e a transformação do mundo. Se for isso, tudo bem. Fazemos eventos, conferências, seminários para edificar o povo de Deus e transformar o mundo. Se não edifica a igreja e nem transforma o mundo, nos destrói. Porque a gente fica, qual vai ser o próximo show? Qual a próxima banda que o meu pastor vai trazer? Qual o próximo pregador famoso que o meu pastor vai trazer na igreja? E a gente morrendo de fome. Porque não há mais edificação, só há espetáculo. Algo interessante, um pastor presbiteriano. Eu vi essa questão do show do Mané Garrincha porque um pastor presbiteriano postou. E a crítica desse pastor presbiteriano, desse reverendo, foi: quem gosta muito do pastor David Leonardo é o Neymar. E baseado nisso, eu já suspeito se o evangelho está sendo pregado. Porque Jesus não tem fãs. Jesus é Senhor que foi para a cruz para salvar almas. Então, se o Neymar gosta de Jesus, o Neymar não nasceu de novo. Então, para o Neymar gostar de um pastor, é que esse pastor não está usando a cruz para ofender o que o Neymar é, o que o Neymar faz. E mentindo não está. Porque 100% Jesus é a faixa. Mas Natal é alugar uma ilha para fazer suruba com os amigos. E é isso que acontece. Quando nós negamos a ofensa do Evangelho, que é a cruz de Cristo, nós transformamos Jesus em amiguinho, Jesus em terapia para a culpa. Minha mulher vai me abandonar. Então, os famosos usam Jesus para terapia de amor. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá, dizendo: arrependam-se, arrependam-se. Então, se a artista funkeira do Rio de Janeiro gosta de Jesus e gosta de ir para a igreja para se sentir bem, tem alguma coisa errada com a nossa pregação. Um grande homem de Deus disse: depois da mensagem do Evangelho, as pessoas odeiam o pecado que está praticando ou nos odiará.
Não é para ninguém gostar do Evangelho. É para o pecador se arrepender dos seus maus caminhos. Porque o que mais tem, Jesus é legal. Jesus homem. Mas esse Jesus legal, que é usado como terapia, é o Jesus humano. Não, ele é 100% homem. 100% Deus. Insere a divindade de Jesus naquilo que você está falando sobre a sua humanidade e veja se vão gostar de Jesus. Porque o funkeiro carioca está lá, batizando na sexta e na suruba no domingo. O famoso atleta está lá no culto, e pastor que gosta de foto, de fama, está lá, aleluia, o fulano veio no culto da nossa igreja. E como diz Iago Martins, uma geração de pastores anestesiando pecadores que estão indo para o inferno, e essa informação foi negada a eles. Porque olha só, o cara vive com o diabo. Quando o pastor não prega o evangelho, o pastor anestesia esse pecador que está caminhando para o diabo, mas ele está anestesiado e diz, eu gosto de Jesus, e o pastor lá fez uma oração por mim, está tudo bem. Não, mas não está tudo bem, está tudo mal. Charles Spurgeon disse, olha, não é falta de amor afirmar que homens que vivem vidas infernais estão indo para o inferno, mas que eles saltem sobre os nossos corpos, porque nós estaremos nos portais do inferno, impedindo que eles entrem. É isso. Você vai para o inferno se você viver essa vida. Mas esse mesmo pastor que ofendeu o pecador é o pastor que está na porta do inferno dizendo, eu não quero que você entre nesse lugar. Por isso eu estou te falando a verdade. Então hoje estão reclamando da semente, mas o problema é o solo que não foi preparado. Quem é o mensageiro, o pregador, o pastor? Aquele que ajuda você a preparar o seu solo. Como você vai receber essa preciosa palavra? Martinho Lutero, 1500 e lá vai bolinha, num domingo ele diz, suas bestas feras, ou vocês mudam, ou domingo que vem eu não subo nesse púlpito, porque não vale a pena jogar pérolas aos porcos. Ai, meu Deus, que duro. Mas foi Jesus que disse. Ele só está repetindo o que Jesus disse. Jesus é amor. Jesus Cristo disse, ei, não jogue pérolas aos porcos. Mano Brown, numa versão pós-moderna, disse o quê? Não jogue pérola aos porcos, irmão, joga a lavagem. Eles preferem assim. Jesus Cristo disse, eles vão voltar, pisar as pérolas e devorar vocês. Vocês sabiam que tem porcos que comem seres humanos? E quem é os porcos na fala de Jesus? Pessoas que vão desprezar a verdade dita. Porque não adianta, irmão, é uma conta quase que perdida tentar pregar o evangelho todo para essa geração terapêutica. É o testemunho novamente do remanescente. Deus nunca trabalha com os 90%. Mas também a gente não pode dizer que Deus está usando apenas um, porque quando a gente vai chorar, Ele diz, não, tem mais 7.000 que não se dobraram. Então a gente virou uma geração terapêutica. Os grandes pastores, que são os pastores do resultado e não do fruto, que é o raciocínio que a gente vai desenvolver, já anestesiou uma nação. Você não viu aí um pastor famoso falando que gay não podia entrar na igreja dele? Mas passou os últimos anos falando o contrário daquilo, só para você ver. Você condicionou o seu discurso a um discurso anestesiado, aí quando você vai chamar a homossexualidade de pecado, você vai sair na capa de todos os jornais dizendo, homofóbico, homofóbico. Porque a placa com o cálculo tem que estar na porta já. Já passei por isso. Muitas vezes. Aí Jesus me repreendeu dizendo, você está botando o meu nome na porta da saída.
quando você deveria botar o meu nome na porta de entrada. Porque é evangelho. O homem que quer se arrepender, seguir Jesus, tem que fazer seu cálculo. Isso é Bíblia, palavra de Jesus. Faça o cálculo para no meio da sua construção você não ser envergonhado. Então as pessoas não têm que entrar no evangelho, nem na igreja e fazer um batismo para no final descobrirem que preço tem que pagar. Não, tem que descobrir logo. Não, rapaz, mas eu trouxe o visitante hoje. Já vai escutando logo, irmão. Jesus não está aqui para ser seu amigo, nem para massagear você, nem para anestesiar seus erros e seus pecados. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem, sempre foi. Não lembra de João? Olha só. Qual o nome da atribulada lá que a filha dançou e ela pediu a cabeça do João Batista? E qual o nome do marido da Salomé? Herodes. Herodes gostava de Jesus. Assim, ó, vamos usar como essa metáfora do pastor David Leonardo no Mané Garrincha. A mulher gostava, Herodias. Era Herodias, não era não? Salomé dançou. Herodias era a mulher do Herodes. Top. Herodes gostava. Que pastor legal! Que pastor bacana! Mas quando esse pastor disse, não é lícito você estar com essa mulher. Lembra? Aí a mulher é irmã da Gesa, irmã gêmea da Gesa, lembra da Gesa? Que era a cabeça dele numa bandeja. Essa é a consequência do homem de Deus. O homem de Deus é legal, até que o homem de Deus abra a Bíblia e fale sobre o destino eterno daquele que se rebela contra Deus. Irmão, imagina nós, pastores, o horror que será para nós lidar com pessoas que evitamos o confronto e elas foram condenadas. Assim, ó, um dos meus temores como pastor é não falar o que eu tinha que falar e isso interferir no destino eterno das pessoas e o Senhor abriu o telão gospel 3D, assim, ó. Porque você não falou. Aí a minha dor é, o meu erro já está na graça, contabilizado, é erro de percurso, ou não, vou ter que responder por isso, vou ter que ser julgado pelo Senhor por isso, de alguma maneira. Mas uma coisa é fato, nos falta coragem, como pastor e povo de Deus, nos falta coragem no século XXI, né? Politicamente correto dominou os processos da verdade. E para ficar bem na praça, a gente não vai falar a verdade. Porque, olha só, vamos logo, né? Já sempre dou nomes, por que eu estou floreando pavão? O pastor André Valadão. Você acha que ele está errado no que ele disse? Alguém aqui viu o que ele disse? Leu o que ele disse? Que assim, ó, fizeram uma pergunta no stories dele. 2 homossexuais frequentam a igreja, não querem deixar o pecado, mas querem permanecer na igreja. Ele respondeu, olha, a igreja tem o seu padrão doutrinário, considera isso um pecado, tal. Se as pessoas não querem abandonar o pecado, tem a boate gay, tem o lugar que os aceita. E a igreja tem o seu padrão. Errado não está. Mas por que dá esse escarcéu todo? Porque anestesiou o povo. Jesus é fofinho, Jesus é amiguinho, Jesus perdoa você, Jesus é graça, aleluia. Aí quando você fala a verdade, aquele mesmo povo que você amaciou devora você. Isso é pérola aos porcos. Você ficou domesticando o porco. E no dia que você foi falar a verdade, pá, deu ruim. Porque eu sou claro. Por exemplo, tinha um casal de mulheres que
pediram para frequentar aqui a igreja. Entraram em contato comigo dizendo: nenhuma igreja em Brasília que a gente foi permitiu. Você nos permite? Eu falei: lógico, lógico. Mas é o que eu sempre ensino vocês: braços abertos e Bíblia também. Porque uma coisa é frequentar a igreja, outra coisa é ser discípulo de Jesus. Mas elas ficaram 2 meses e não aguentou o nó, não aguentou a pancadaria. Porque a cada domingo eu só estou abrindo a Bíblia e lendo a Bíblia. Pode vir quem quiser, como quiser. Mas é aquilo, ó: vinde a mim e o ai de mim. O que é a igreja? Para ninguém frustrar. Ela é inclusiva e exclusiva. Vem quem quer. Só fica quem dá uma resposta a Deus. Em santidade ao padrão que Ele determina. Mas essa é a confusão da igreja mercado. A gente confunde que o frequentador é discípulo. Mas o frequentador é só frequentador. E permanece se você oferecer produtos. Por isso, voltando à agenda. Por que a agenda destruiu? Porque para ter a próxima atração, a gente está anestesiando a frequência. E o que virou a igreja? Virou assim, ó, a gente juntar um grupo de amigos para ficar cantando a Jesus nas conferências. Mas isso não é sinônimo de mudança de vida. Cantar a Deus e sentir Deus não é sinônimo que eu aceitei o que Ele quer dizer a mim. Então, isso parece ser uma má notícia, mas é uma boa. A nova geração não tem solo para receber a palavra como ela é. Então, a nossa missão como povo de Deus é ajudar as pessoas a prepararem o solo. O sinal básico disso é que ninguém mais tem medo de Deus no século XXI. Deus foi tão subvertido de sua identidade total e começaram a pregar uma identidade parcial que ninguém tem medo de Deus. Porque Deus é amor. O que isso significa, não sei, me dá medo. Entendeu? Deus é amor. O que isso significa? Se você pergunta de volta, as pessoas não sabem responder. Porque aceitar tudo em nome do amor é o oposto ao verdadeiro amor. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão para mim. Duvido se você criou seus filhos com sim. Duvido que você criou seu filho com com psicologia positiva, negativamente falando, né? Não afetando esse conceito da psicologia positiva. Sim, sim, não frustra. Tipo assim, reprovava, né, antigamente. Hoje não pode reprovar o sujeito, porque é uma outra maneira de entender o mesmo conteúdo. Não, o conteúdo é aquele. Então, o mundo se adaptou a não nos frustrar. Não podemos chatear. A gente muda de namoro, muda de noivado, muda de casamento, muda de empresa, muda de igreja, sempre que é desafiado a pular um muro. A vida é desafio e condiciona. Por que a gente é uma sociedade com alto potencial depressivo e suicida? Porque as pessoas não sabem mais pular muro nem quebrar muro. Tem que levar as pessoas. Quanto mais assim, ó, não sei se você discute política, filosofia e tal, mas principalmente essas narrativas minoritárias, quanto mais adjetivos minoritários o cara tem, mais ele é top da balada na opinião pública, entendeu? Então, quanto mais vitimizado ele é, mais essa sociedade tem que acolher ele de maneira terapêutica e levar ele no colo. Ah, porque ele foi
na infância dele foi assim, porque ele não teve pai, porque ele é uma vítima da sociedade, porque ele morou na favela, porque... Não somos uma sociedade mais de responsabilização. Então, essa sociedade moderna não tem solo para receber a semente do semeador. Eu estava pensando esses dias, eu sou um pastor desgastado, porque parece que minha missão é evangelizar a igreja. E eu estou desistindo um pouco de crente. Não se frustra, não. Estou desistindo mesmo. Que olha só, gente, eu falei isso aqui domingo passado. Vocês estavam aqui? Quem estava aqui domingo passado? Um pouco frustrado, um pouco frustrante de ter que convencer quem deveria já estar convencido. Eu quero batizar, irmão. Eu quero evangelizar, impactar essa cidade, esse estado, esse país. Eu quero converter pessoas. Agora a gente desgasta a nossa energia tendo que convencer o povo que deveria já estar convencido. Porque ouve a palavra e o Espírito. Não, hoje a gente se tornou uma geração que tem que evangelizar os evangelizados. Que desgaste. Tem que resolver o casamento de gente que já deveria ter o casamento resolvido. Deveria estar discutindo outros assuntos. Sobre como progredir. Não, mas a gente tem que... O cara tem 10 anos, 15 anos de fé, e a gente tem que tratar ele como o bebezinho do gabinete pastoral, gente. Eu não tenho mais paciência para isso, não. É o que eu sempre falo para vocês, eu sou pastor emancipador. Eu abro... uma garota aqui da igreja, acho que a Amanda da mãe dela, mandou uma mensagem para mim dizendo, vai deixar a igreja morrer, pastor? Aí eu falo, é o Satanás na vida desse povo, né? Eu falei, querida, faz o seguinte, eu vou gravar esse áudio, você ouve com muita atenção, manda para sua mãe e provavelmente para o grupo de fofoqueira que está junto com ela. Uma igreja só morre quando a Bíblia está aberta e a liderança está em pecado. Que não é o meu caso. Manutenção do caráter em dia. Manutenção da santidade também em dia. E a cada domingo subindo num púlpito com a Bíblia aberta. Agora, se você e sua mãe querem berçário espiritual, por gentileza, procurem outra igreja. Eu não sou pastor para dar a você o que você quer. Eu sou pastor para dar a você o que você precisa. Quer diversão, quer comunhão, vá para o cinema. Vá sair com seus amigos, não é comigo não. Meu compromisso com você é moral, espiritual, teológico e bíblico. Eu não sou seu pastor para divertir com você. Eu não sou seu pastor para ir no chazinho do seu casamento. No chazinho de descobrir se seu bebê é azul ou rosa. Porque imagina, se eu for no aniversário de um e eu não vou no outro, eu crio uma guerra dentro da congregação. Quantas pessoas congregam nessa igreja? Então se dá atenção a um e não dá a todos? Irmão, é por isso que os apóstolos falaram, levanta 7 homens cheios do Espírito para servir as mesas. O que é isso? Para cuidar do cotidiano da igreja. E aquele que tem um chamado central naquela congregação vai se dedicar à palavra e à oração. Então, eu falei, vai arrumar o que fazer, garota. Me deixa. No dia que eu estiver em pecado, me liga e diz, a igreja está morrendo. Aí eu falo, está morrendo mesmo, que eu estou em pecado. Conversa maluca que é essa? Por quê? Não tem solo, irmão. Tipo assim, não é suficiente. Um culto como esse, de ensino, de fundamentação, não é suficiente porque você não está nem aí. Você veio para um culto para ter sensações e não compromisso com a palavra. Aí você precisa do colinho do pastor Anderson. Porque nem serve pastor William, nem serve outro pastor. Tem que ser o colinho do pastor Anderson. Olha, aí procuram aqui a equipe dizendo, se o pastor Anderson sentar com o meu marido, ele vai transformar. Vai não, teu marido não presta. Porque se ele prestasse como crente, ele estava dando uma resposta à palavra. Eu vou perder meu tempo, eu vou me irritar. Porque o que é gabinete pastoral? Não é berçário não, irmão. Gabinete pastoral é para ajudar o povo de Deus a solidificar a decisão que já tomaram. Gabinete pastoral não é para convencer você a um lugar que você não quer ir.
Gabinete pastoral é para conduzir você a um lugar que você já escolheu ir. Pastor, eu estou decidido, eu vou recuperar meu casamento. Aleluia, irmão, vou dar minha vida, minha alma a você. Agora, sentar contigo para ensinar beabá, crente velho, meu amigo. Quem não veio domingo, eu falei isso, o cara querendo ter gabinete porque quer divorciar, porque estava em viagem com a esposa e a esposa mandou parar o carro para fazer xixi no matagal. E o cara quer divorciar porque a mulher fez xixi no mato. Tem demônio que aguenta um trem desse? Por que você quer divorciar, filho? Porque ela tem um amante, ela me traiu, ela me expôs ao ridículo publicamente, me expôs na frente da minha mãe. Assim, ó, você acha que, entendeu? Vai ser um problemão que chamou ele de moleque na frente, dentro do shopping, na frente dos filhos e tal. Não, por que você quer separar dela? Porque ela deu uma mijada no mato. Aí tem pessoas passando fome, sendo violentadas sexualmente nesse exato momento que o crente quer banalizar o sagrado. Meu irmão, nem Jesus teria um gabinete desse não, macho. Jesus foi para a cruz para transformar pessoas e o mundo, os apóstolos também, os apóstolos. Ou você não lê Bíblia? O que Paulo falou aos Coríntios? Que a igreja infantilizou. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, mas foi Paulo que me batizou. Não, foi Pedro que me batizou, foi Apolo que me batizou. E Paulo já irritou, dizendo, gente, que conversa fiada que é essa? Nem Pedro, nem Paulo, nem Apolo morreu por nenhum de nós. Quem sou eu? Batizei só uma família tal, mas nem para batizar Deus me chamou para pregar as boas novas com poder e virtude. Parem de loucura. Porque, irmão, a infantilidade não é natural a quem está progredindo em fé. Porque se tornou um solo correto para receber a palavra. Mas sabe por que o povo de Deus virou infantil? Porque infantilidade é lucro. E eu não quero o seu dinheiro, eu não quero que você me ligue para saber quando viaja, se compra carro, se não compra carro, se compra casa, se não. E, infelizmente, parte significativa da liderança da igreja evangélica nos últimos anos e atualmente gosta de ser babá, porque ser babá dá dinheiro. E eu não estou nem aí. É aquilo, ó. Se eu te ver menos, eu fico feliz. Porque eu estou tendo certeza que você está vivendo a palavra, por isso quer me ver menos. Amor liberta, irmão. Amor não infantiliza não, macho. Amor dá poder. Tá doido? Quando a gente começa, o trato é diferente. Eu pensei diferente um dia. Esse negócio de papai, pai espiritual, paizinho espiritual. Aí, irmão, já falei isso aqui para vocês. As minhas piores experiências foram com gente que me chamou de pai. Hoje chega a dar arrepio assim, ó. Pastorando, você é meu pai espiritual. Vai-te para lá. Olha só, gente, porque como não infantilizar uma liderança que aceita para si um crédito que não é dela? Como que você vai me chamar de pai em desonra ao teu pai natural? Como que um estranho como eu, que entra na tua vida hoje, pode sair semana que vem, vai receber uma honra que deveria ser dada a quem te gerou? Imagina, eu como pai, tenho 4 filhos, imagina meu filho chamando o pastor de pai, eu dou uma banda no pastor e nele.
Onde que o pastor estava quando estava com febre? Onde que o pastor estava nas 3 horas da manhã, que eu saí correndo contigo para o hospital? O pastor pagou tua escola, tua faculdade, tua fralda, comprou teu cachorro. Se orienta, rapaz. Que mané pai. Aí infantilizou. Por isso que até os homens, né? Eu recebi um vídeo zoeira, assim, tipo, geração worship indo comprar sorvete. E a galera, eu quero um sorvete. O preço já foi pago. Tome seus... Aí virou essa geração emocionalmente carente, que junta os amigos para ir na conferência, para cantar o colinho do papai, o colinho de Deus. E parece que não tem ligação, mas é porque virou uma geração de sensações baseada na carência que cada um tem e não mais é um solo adequado para receber a mensagem. É só olhar, irmão, o padrão dos nossos cultos e eventos. Experiência máxima, pregação da Bíblia mínima. Então, a origem da frutificação não é a experiência epidérmica com o Espírito Santo, é a palavra. No verso 8 do texto que nós lemos, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e a 100 por 1. O que deu fruto? Recepcionar a palavra de Deus. É a partir da palavra de Deus que nasce o fruto, que gera a mudança, que gera a transformação, que gera o testemunho, que gera o milagre. E olha que interessante, irmão, Jesus é esplêndido. Os discípulos perguntaram, por que o Senhor fala por meio de parábolas? Para a maioria de vocês não entender. Eu já falei isso aqui com vocês. Como que um Deus que é fácil se torna difícil? Como que um Deus que é acessível é enigmático? Como que um Deus que quer que a mensagem dele seja compreendida fala por parábolas para as pessoas não compreenderem? Porque você vai ver no final, é isso também que vai determinar, joio ou trigo, a capacidade de compreender o que é dito. E a melhor maneira de compreender o que é dito é o compromisso de segunda a sábado que você vai assumir com aquilo que foi dito. A vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. A vocês quem? Quem estava aqui domingo passado? O discípulo. Repaginando, o que a gente viu domingo passado? Foi domingo passado, domingo retrasado, desculpa. Domingo passado foi Superior Aliança, capítulo 16. Domingo retrasado. Frequentador, salvo, discípulo e Marte. Os 4 estágios de um evangélico. Esse evangélico pode ser frequentador de igreja e se iludir profundamente, o Neymar da vida. Reprovado de segunda a sábado, mas faixa de 100% Jesus na hora do gol. O salvo, que não quer ir para o inferno, nem para o céu ele quer ir, ele só não quer ir para o inferno. Então ele continua indo para a igreja para ser salvo. E pode ser. O Senhor salvou o Dimas às 49 do segundo tempo, lembra do ladrão da cruz? Mas eu citei a fala de um homem de Deus dizendo, eram 2 ladrões. Só um foi salvo para ninguém se desesperar. Um foi salvo para ninguém desesperar. Mas foi só um salvo para ninguém se iludir. O discípulo e o nível acima do discípulo, que é o radical, o revolucionário, o apóstolo, aquele que diz, eu morro pela causa de Cristo. Então, a vocês é dado, vocês quem? Não é nem um frequentador e nem um salvo. É para quem assumiu um nível acima de compromisso.
É aquilo que eu sempre explico. Jesus tinha uma multidão, 70, que discipulava de 2 em 2, 12 discípulos, 3 discípulos mais maduros e 2 amigos. Então ele fez uma rede de inteligência relacional, espiritual, existencial. Então ele está falando com todo mundo, mas ele não está falando com qualquer pessoa. Você consegue entender isso? A minha mensagem é para todos, mas não é para qualquer um. Porque eu discuti isso essa semana numa live com um pastor amigo meu. Para ele, Deus amou o mundo de tal maneira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para ele, mundo é todo mundo. Mas, teologicamente, esse raciocínio é um equívoco. A primeira igreja, que é a igreja do século I, a igreja ali descrita em Atos dos Apóstolos, que nós chamamos de igreja primitiva, é formada de maneira majoritária por judeus. Então, o judeu tinha um raciocínio unilateral, de que a aliança era com ele. Por isso que Paulo escreveu o livro de Romanos, para dizer todos pecaram. Para tentar nivelar na cabeça do judeu que ele não é privilegiado. Então, mundo não é todo mundo. Mundo é os primeiros apóstolos tentando mostrar para o judeu que o gentio também foi salvo. Então, quando ele diz todo o mundo, ele não está dizendo todas as pessoas. Porque se fosse todo mundo estava respondendo a Deus. Existem outras passagens no Novo Testamento dizendo que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Você já leu essa passagem? Todo mundo vai chegar ao pleno conhecimento da verdade? Todo mundo vai ser salvo? É o que eu sempre digo, é forte, parece heresia, mas é verdade. O amor de Deus não transforma você. O que transforma você é a resposta que você dá a esse amor. Tem gente que vai para o inferno, amada. Deus não vai punir, julgar ninguém com alegria. Pelo contrário, Ele queria algo diferente. A vocês é dado a conhecer. A vocês quem? Aqueles que têm um compromisso. Mas àqueles não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A gente está tão... no final você vai entender o que, na minha interpretação, é fruto e resultado. Isso aqui não está falando de fruto, de resultado. Porque até isso nos iludiu. Como que esse pastor é reprovado se a igreja está lotada? Como que esse pastor está reprovado? Olha o tanto de som, olha o tamanho do palco, olha o tamanho do LED. Então, a gente confundiu o resultado com fruto. Não, esse pastor aqui não pode estar errado, ele tem 1 milhão de seguidores na rede social. E resultado não é fruto. Você vai entender daqui a pouco. Eu falo por meio de parábolas, ele disse no 13, porque vendo não vem. Isso aqui é muito louco. Ouvindo não ouvem. Não entendem e assim se cumpre a profecia. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Então, por isso que o solo que recebe a palavra tem que perceber com que atitude recebeu. Porque no final das contas, seremos medidos pelos frutos. Não pelos resultados, pelos frutos. Eu gosto de ver muito quando eu ensino princípios financeiros, né? Ao povo. Aí você usa a palavra dízimo para uma geração extremamente revoltada com a teologia da prosperidade. Mas eu ensinei essa semana, nas minhas redes sociais, dizendo, olha, dízimo é só nome.
não é rito, não é o que aconteceu na lei, não é o que aconteceu 400 anos antes da lei com Abraão e Isaac. Dízimo é um nome de um relacionamento financeiro que prestamos a Deus. Mas, de fato, em Jesus, o dízimo é um padrão mínimo para um coração máximo. Mas você vê gente com tanto sangue nos olhos dizendo, mas o dízimo não existe, o dízimo era a comida. Mas essa pessoa não está discutindo o tanto de fruto que se produz. Ela só está discutindo por discutir, ela só está discutindo porque usaram mal o conceito para enganar, manipular, defraudar, enriquecer e por aí vai. Mas ela não tem uma experiência para provar que aquilo que ela acha hoje sobre algo na Bíblia está correto. Ela não vai aceitar nem o que eu estou falando. Vamos medir as certezas teológicas por frutos. Coloca teus frutos na mesa, eu coloco meus frutos na mesa e a gente passa a discutir teologia a partir dos frutos. Porque a gente está ouvindo com o coração endurecido, e o coração também endurece por meio da má experiência que a gente tem. Mas experiência não se torna doutrina, por mais que a experiência seja real, dolorosa, ela não é a verdade. A verdade continua sendo pautada na vontade, na palavra de Deus. Fecharam os olhos. E acontece que não viram com os olhos, não ouviram com os ouvidos, não entenderam com o coração. Olha o processo, irmão. Diz que tem o semeador, tem a semente, tem a terra. Então, olha a cronologia, o cronograma dessa semeadura. Ver, ouvir, entender com o coração, se converter e ser curado. Olha o processo da ministração do Evangelho, que coisa linda. Eu vejo, eu ouço, eu entendo com o coração, eu me converto e sou curado. Por que está dando tudo errado? Porque a gente não está pregando esse tipo de evangelho, que leve as pessoas a um escalonamento de compromisso, de resposta que se dá a Deus. A gente está falando de cura. Os profetas já diziam, ai daqueles que curam superficialmente as feridas do meu povo. Dizendo, paz, 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 onde não há paz. O slogan do show do pastor Dave é justamente isso, venha ouvir uma palavra de graça, amor, compaixão da parte de Deus. E eu não estou usando o Dave como bode expiatório, tá? Para mim, até que se prove o contrário, é um homem de Deus. Mas vamos lá colocar aqui num exemplo. Você está obstinadamente, você é um traidor de aliança, de princípio, da sua mulher. Você é um traidor obstinado e viciado em pornografia. Que pastor você quer ouvir para se sentir bem hoje? Eu ou o pastor Dave? Eu vou ajudar você. Pastor Dave. Porque o chamado dele... E eu entendo porque o Neymar gosta. Porque é um pastor evangelista. Esse é o alvo mesmo. Não é um pastor edificador. Não é um pastor com a marreta na mão. É um pastor com o coração na mão. Gente esculhambada, ferida. Gente destruída. E ele vai ter aquela mensagem bonita dele, ué. Mas eu acho que não serve para o camarada que já está na casa de Deus há 10 anos. Porque se você fica infantilizando. Aquela pregação dele do Judas, teologicamente, foi reprovada pela maioria dos teólogos no Brasil, né? Eu achei sensacional, porque o Judas ali é metáfora, né? Então, ele falando do suicídio de Judas, não, a minha interpretação sobre aquela mensagem, ele não estava falando de Judas, ele estava falando de nós. Como raça humana. Olha, você traiu, você pecou contra Deus, calma, não tire sua vida. O sangue que você traiu vai perdoar você daqui a 3 dias. Ó, até me emociona, isso é profundo. Olha, o homem que você traiu morreu e vai ressuscitar daqui a 3 dias e vai perdoar o que você fez. Isso é uma mensagem evangelística, que o cara acendeu os olhos e diz, eita, mas para nós... vicia o nosso comportamento.
Porque a gente diz, eu sou o Judas, então eu posso, e está tudo bem. Não está tudo bem, não. O Judas que vai ser perdoado é o Judas que não conheceu o caminho, e não o Judas que está no caminho. Eu não posso tratar a mim com 22 anos de conversão, 15 anos de chamado, 10 anos de pastoreio, como o Judas a ser tratado terapeuticamente. Porque o próprio Cristo disse, é necessário que o Filho do Homem seja traído. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído. Melhor seria que esse homem não tivesse nascido. Palavras de Jesus sobre o Judas. Eu vou arrebentar você se chegar a notícia da sua traição no casamento. Vamos chorar, vou com você. Mas eu não vou dizer, amado, acontece, aleluia. Não vou não. Vou trancar a porta do meu gabinete, e voadora, tiro porrada de bomba, e a gente vai se abraçar, vagabundo, por que você fez isso? O prazer dura uma noite, mas o arrependimento vem pela manhã. Então, irmão, a gente gerou uma geração de homens cristãos, sem compromisso. Por causa dessa anestesia da graça e do amor de Deus, como se ela não responsabilizasse quem já é. Deixa eu falar algo para você. A graça de Deus não responsabiliza quem não é. Isso é evangelho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo ao homem suas faltas. Então você não conhece Deus. Por que Jesus orou dizendo, perdoa, eles não sabem o que fazem? Porque você não sabe o que faz. Você está morto, você é escravo do pecado, depravado totalmente em sua vontade. Você quer fazer o bem e não consegue. Você é filho da ira, filho do diabo por natureza, pecador nato. Estevão, da mesma maneira, Deus não atribua a eles a minha morte quando estava sendo morto por apedrejamento. Mas o mesmo raciocínio não serve para nós. Ai daquele, ele disse, Jesus, que escandalizar um dos meus pequeninos, seria melhor que esse homem amarrasse uma pedra no pescoço e pulasse ao mar. Então ele está falando de gente que diz que é e não é. Para o ímpio não. Está morto produzindo morte. Então a mensagem tem que ser a mais esperançosa possível. Para nós, pastor, você é a favor do divórcio. O povo sempre me interpreta assim. Pastor Anderson é a favor do divórcio. Não, irmão, é o seguinte, tolerância máxima para ímpio, tolerância mínima para crente. Essa é a minha política teológica. Para pastor é que eu não passo pano mesmo. O cara bateu na mulher. A minha primeira pergunta é, crente ou não crente? Crente, tira o porrada e bomba. Não crente, traz o cara para perto e vamos ajudar ele. Ele é pastor e tem amante. Xixi. Queria que Deus me permitisse matar. Está salvo? Tem certeza salva? Minha pastora fala isso. Minha pastora fala, eu sou ruim demais. Eu acho que por isso que Deus pesa a mão assim. Ela falou, eu queria que Deus me deixasse assim, chegar esses atribulados. Tem certeza da salvação? Tem. Pá, vai para a glória logo. Para de dar trabalho à vida, para de dar trabalho a Deus. Bem-aventurados vocês, porque os olhos de vocês estão vendo. Bem-aventurados os ouvidos de vocês, porque estão ouvindo. Mas indo direto para o joio e o trigo, porque é espetacular. Hoje eu descobri um fato, irmão, que eu não sabia como pastor, como teólogo, eu não sabia. A diferença não é se ele dobra ou não dobra. A diferença, eu vou passar 2 vídeos aqui para vocês vão ficar maravilhados. É a semente. Quando você pegar um punhado de joio na mão e esmagar ele, esfarelar, ele não tem semente.
Se você comer o joio dá disenteria, diarreia e pode levar alguém à morte. E quando você pega um punhado de trigo na mão, esmaga, esfarela ele, só fica a semente. Jesus está dizendo, olha, quem é o trigo? Aquele que tem em si mesmo o potencial de gerar vida. Esse é o fruto. Não é o resultado, uma igreja grande, uma igreja famosa, um telão de LED. É o potencial de gerar vida no outro. E o trigo é o oposto. O trigo não gera vida, o trigo gera morte. E por que o trigo ele dobra quando o vento bate? E a gente já pode, entender como o próprio Cristo disse, o Espírito sopra onde quer. Então o vento como o Espírito soprou, o trigo dobra. Eis-me aqui, sim Senhor, amém, seja feita a tua vontade. E por incrível que pareça, o joio é maior que o trigo. Vocês vão ver no vídeo. O trigo está aqui, o joio está aqui. E o trigo é assim, literalmente. Olha que espetacular. O resultado do trigo, que é o seu tamanho, não leva ele a se curvar. Se não leva ele a se curvar, não leva ele a servir. Ele não se preocupa com o outro. Ele não se preocupa se o pecado dele afeta alguém ou tira a possibilidade de alguém conhecer a Deus. O trigo, ele é pesado por causa das sementes que ele está portando. E quando o vento bate, ele dobra. Mas ele não dobra só para adorar, ele dobra para servir. Porque ele vai fazer uso das suas sementes para replicar a vida no outro. E o que é mais espetacular é que nessa parábola do joio e do trigo, o Senhor mandou a gente se preocupar menos em querer fazer a colheita. Não, só tenha convicção se você é trigo, só produz a tua vida. Por isso que eu me transformei num líder pouco neurótico. Pastor, estou chegando na igreja, seja bem-vindo, querido. Pastor, estou saindo, vá na tua paz. Vai ficar em crise não? Eu tinha um casal de contadores aqui, marido e mulher, eram contadores da igreja há 5 anos atrás. Aí chegaram no culto, nem se preocuparam se eu estava curado ou não, né? Antes do culto eu pregar a mensagem dizendo, queremos conversar no gabinete. Amém, querido. Aí fomos para o gabinete dizendo, estamos saindo da igreja, já escolhemos uma igreja presbiteriana para ir, estamos informando, estamos entregando o nosso cargo, tire o nosso nome do estatuto da igreja. Eles falaram em 40 segundos, diante de Deus, assim, ó, pum. E eu respondi em 30. Amém, glória a Deus, vamos orar. Ó Senhor, obrigado por esses anos, eles são uma bênção, foram uma bênção para essa igreja, será uma bênção para a igreja presbiteriana. Leve eles em paz, que eles frutifiquem por onde forem. Amém? Sorri, amém, amém, pastor, dá um abraço. E vim e preguei. No outro, acho que foi no mesmo dia, quando eu cheguei em casa, tinha um WhatsApp do casal, dizendo, estamos tristes. E eu perguntei, por quê, queridos? Porque o Senhor não lutou por nós. Irmão, eu sou da linha do pastor Luciano Subirá. Quem aqui conhece o pastor Luciano Subirá? Pastor Luciano Subirá diz, não me ameace de divórcio. Porque essa é uma prova que estamos divorciados. Irmão, o cara chega no gabinete dizendo, Deus me disse. Chegou um líder para mim há umas 2 semanas atrás, Deus me disse, amém. Deus disse, eu vou dizer o quê? Então, olha só, aí eu não fui irônico, mas fui incisivo, dizendo, gente, olha só, sim, sim, não, não, o muro não é do diabo, o muro é o diabo. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, foi chamado a dizer o que está dizendo. Então você diz, eu estou saindo da igreja, querendo supor que eu vou entrar numa vitimização e dizer, ó céus, o que será a minha vida sem você? Aí eu já fui direto, eu nasci sem ti, macho. Não somos siameses, eu não sou irmão gêmeo teu, eu nasci sem você, eu nasci sem a sua mulher. Eu sou casado, eu sou heterossexual.
Que fuleiragem que é essa que vocês estão? Se vocês chegassem dizendo, pastor Anderson, estamos chateados, é isso aqui, é aquilo ali, o que o senhor acha, como que o senhor está vendo? Não, mas o camarada já chega aleluiado, entendeu? Estou saindo, pá, Deus disse, Deus... Aí eu falei bem assim, ó, aí eu concluí o negócio dizendo, não me levem ao lugar da infância de vocês. Se vocês não querem amadurecer, eu quero. Maturidade é caro. Então não me chama para o parquinho de diversão, porque eu quero discutir com Jesus outras coisas. Eu quero plantar a igreja, evangelizar, batizar a gente. Vocês estão me chamando para um nível de discussão infantil. Porque quando você sentar com os irmãos, eu não gostei da saia da fulana, do batom da ciclana, porque o Senhor não falou comigo na porta. É isso, irmão. Mas bem provavelmente foi de Deus mesmo o irmão se chatear, porque hoje o irmão é presbítero da presbiteriana. Fui ver um dia lá, eu falei, aleluia, o irmão está na presbiteriana. E tipo assim, eu dei o primeiro soco nele e sem dúvida a presbiteriana não alisa. Para o camarada hoje ser presbítero de uma presbiteriana, irmão, no mínimo ele passou pelo concílio, coisa que não tem aqui, né? Então, senta aqui, meu amigo. Deixa a gente sabatinar a tua vida. Vai descobrir até se a tua tataravó fumava. Mas começou a entrar no prumo. Por quê? Não negociei com ele. Está parecendo casamento, né? A mulher com medo de crise, da DR. Sai daqui! Aí o cara sai. Aí daqui a pouco fala, estou chateado. Por quê? Porque você saiu. Então ela fala, sai daqui, pensando, fique aqui. E diz, fique aqui. Sai daqui! Mas tu mandou eu ficar? Mas ela está pensando uma coisa e fala outra. Quem aqui tem uma mulher maluca em casa, igual eu tenho na minha casa? Não levanta a mão porque a mulher está aqui no culto. A minha é desse jeito, moço. Você para e olha e diz, você é louca, mano. Estou me sentindo sufocada. Oxe, mas tu mandou eu ficar aqui. Ou também quando eu aperto o botão do silêncio. Sai daqui. Aí eu fico 2 dias calado. Bom dia, sim senhor, não senhor, tal. Eu estou carente, você não tá... Não tá o quê, mulher? Tu me chutou, mandou eu sair de... Então, irmão, se eu não estou passando pano para o meu casamento, eu vou vir como pastor para ficar dengando você? Igreja não é lugar de dengo, não, irmão. Igreja é lugar de transformação. Uma outra coisa é se você é amigo do pastor, o pastor é teu amigo, o diácono da igreja é teu amigo. Mas, irmão, Jesus fez isso. Gente, vamos amadurecer. Olha Jesus, lê os evangelhos, uma multidão ele tinha, 70 seguidores evangelistas ele tinha, 12 apóstolos ele tinha, 3 apóstolos mais maduros, João, Pedro e Tiago, para as situações mais arrochadas, e só 2 amigos, o apóstolo João e Lázaro. Mas a gente tem que falar do joio e do trigo, né? Passa os vídeos aí. Pra você ver que coisa linda. Que hoje a gente tem sede, tem que agilizar. Tem áudio? Tem áudio esse aí. Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente. Olha o joio, irmão. Tem nada. Ele não tem Só crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Alimento nosso, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Seja luz. Tove, não é?
Esse virou o mundo. O mundo na igreja, o mundo fora da igreja. A gente virou uma sociedade baseada nisso. Muito a dizer, pouco a viver. Muito a dizer, pouco a mostrar. Parece contraditório, irmão, mas Jesus quer de você o cresça e apareça. Ele diz, olha, vocês são a luz do mundo e o sal da terra, e eu não acendi vocês para esconder vocês debaixo da cama, mas para botar vocês no centro da casa, para iluminar todos que entram. Sal pode dar sede, dependendo da sua aplicação, e Jesus é a água da vida. Sal cicatriza, já foi para a praia com algum ferimento? 2 dias, 3 dias de praia dá para cicatrizar uma ferida. Sal dá sabor, sal conserva, não existia geladeira para nossa bisavó. A carne era ali, secada e armazenada em sal ou no óleo. Então por que a gente virou uma geração anestesiada? Porque a gente está esperando o próximo culto, quando deveria estar transformando pessoas e situações durante a semana, santificando o nome do Senhor, de segunda a sábado, julgando que toda oportunidade é uma oportunidade de fazer Jesus conhecido, de fazer Jesus famoso. Eu estava ali enquanto passava o vídeo do batismo, dizendo, eita rapaz, batizou muita gente, né? E o Senhor instalou isso. Cara, sempre perguntam se a gente virou uma igreja marxista por causa dos projetos, né? Obra não transforma ninguém, mas obra santifica o nome do Senhor, querido. O Senhor falou isso ao meu coração, a obra social santifica o meu nome. Ao santificar o nome do Senhor por meio de uma ação social, eu abro o procedente da evangelização, da conversão e do batismo. Porque a igreja se acostumou a ser a tomadora e se esqueceu que ela é a doadora. Pastor é o Pac-Man, sabe? Eu quero. E devora tudo, entendeu? E mente ainda para continuar devorando. Então a igreja fazer o social é a igreja assumir sua responsabilidade como doadora. E quando ela doa, ela santifica o nome do Senhor. Quando ela santifica, ela abre o precedente da evangelização. O quê? Irmão, não tem coisa mais linda quando eu venho aqui à tarde na igreja, que eu chego, aí eu ligo para o pastor William, onde que tu tá, macho? Estou chegando, pastor. Uma fila na porta da igreja. Gente sentada, gente com guarda-chuva, velhinho de 70, de 50, sabe para quê? Para pegar uma cesta básica que o seu dízimo e a sua oferta pagam. Você nem sabe que você colocou pão na mesa de alguém. Você nem sabe que já tem uma pedrinha no seu galardão, dizendo, rapaz, tô ruim, não evangelizei ninguém, nem está sabendo que a aplicação do teu recurso está botando pão na mesa de gente que está com fome. O quê? Foi uma igreja, foi. Aí você, é isso, entendeu? Faz Jesus famoso. Caramba, uma igreja. É, uma igreja. Porque é isso. O joio quer discutir. Amassa o joio, sobra nada, só dor de barriga, só opinião, só discussão teológica. E o trigo? Amassa o trigo, irmão, fruto, semente, para replicar a vida. Coloca o outro vídeo. Está em espanhol, né? Estou em Portland, Oregon, em um campo de trigo. Em um momento antes de recolectarse, el trigo está maduro. Y fíjense qué curioso que el Señor dijo que cuando el grano de trigo estaba maduro, se manifestaba la cizaña. Usted me dirá, pero ¿y cómo distinguir el trigo de la cizaña? Si usted nota, todas las espigas que tienen fruto, ellas se agachan. Todos que estão dobrados são trigo. Cuando hay brisa, alaban. El cristiano verdadero aprende a humillarse, el que tiene fruto. Pero el que no tiene fruto es como la cizaña, que aparenta tener fruto y quiero que la conozcan. Olha o joio, o tamanho do caba. Noten que ella no se inclina, sino ella está dobra para adentro. Y la verdad es que aunque aparente tener fruto, es bofo, no tiene nadie. Al no tener peso, ella está siempre erguida, orgullosa, haciendo creer que es más, mientras los otros que verdaderamente tienen fruto se humillan y aprenden a alabar a Dios. La cizaña está claramente aquí marcada. Y fíjense que si se comiera la cizaña, produce un dolor de estómago, y si se comiera mucho,
diarrea o vómitos o hasta la persona puede morir. Qué terrible la cizaña que se mete entre el trigo. Pero a la hora que el trigo está maduro es cuando se manifiesta la cizaña. Quizás tú dirás, pero ahora que todo está bien, ¿por qué resultó la cizaña? Porque Jesús dijo que la cizaña se manifestaría cuando el trigo estuviera maduro. Pero al final no nos toca a nosotros cortarla. El mismo Señor dice que mandará ángeles a cortarla y a quemarla en manojos. Pero qué lindo que tú y yo aprendamos a ser como esta espiga, que tiene fruto y aprendió a doblarse en adoración y alabanza a nuestro Dios. Así que en el nombre de Jesús, a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesús. Olha que coisa interessante, Jesus Cristo disse que foi o inimigo que lançou o joio na plantação. Os servos perguntaram, não plantaste sementes boas? Plantei, mas por que tem um trigo? Ele dizia, o inimigo veio de madrugada. Então, entenda isso. O nosso combate primário não é aniquilar o joio, porque não temos toda a capacidade de defini-lo a olho nu. E é uma obra que pertence ao Senhor. Mas amadureça para entender que em toda mesa existirá o pão, que é fruto do trigo, o vinho e a traição. Sempre pense joio, trigo e Judas e Pedro. Pedro traiu, negou, Judas também fez o mesmo. Por que o destino foi diferente? Porque um foi trigo, e trigo também gera pão, e pão alimenta, o outro foi joio. Então, amadureça para não se ferir nas relações, dentro e fora da igreja. Toda mesa, toda relação tem vinho, pão, comunhão, traição. Nossa, o fulano fez isso comigo. Você tem que chegar ao nível daquilo não doer mais. Eu, como pastor, não dói mais, irmão. Problemas na igreja, gente saindo, fofoca, diz que me disse. Eu estou nem aí, a igreja do Senhor. Eu entrei, um pastor perguntou esses dias, como que você me ajuda a apertar esse botão? Eu falei para ele, rapaz, eu descobri um botão assim, ó, não dói mais nada. Porque eu entendi coisas como essa aqui. O trigo, ele vai crescer em meio ao joio. E quando acontecer um problema que está fora do seu controle, dentro da lógica da fé, da igreja, do exercício da sua liderança, às vezes não é sobre você, é sobre a loucura do outro. Por que você tem que amadurecer? Porque Judas não traiu Jesus baseado no que Jesus fez ou prometeu. Judas traiu baseado na sua expectativa. Judas era o discípulo com sentimento revolucionário. Judas encarava o Messias, a promessa do Messias como um judeu, também a partir da ruptura política social que deveria acontecer entre os impérios que dominavam na época e o resgate de Israel, de Jerusalém. Então, Judas também tinha no seu sentimento messiânico reforma social e política. Então, a traição dele também está conectada a uma expectativa frustrada. E você tem que amadurecer para esse ponto. Você não é responsável. Tem aquele negócio do Pequeno Príncipe, né, que o pastor Fábio de Mello gosta muito. Se tornas responsável por aquilo que cativas. Que padre, você não é responsável por nada. Porque o outro tem suas loucuras de redenção que você não criou. Que mané eu sou obrigado a corresponder aos anseios de mundo que você tem? Quando a gente entra num relacionamento emocional, sexual, com a expectativa de resolver nele o que não foi resolvido nos outros, já começou divorciado. Existem muitos casamentos que o divórcio já começou no namoro. Porque o cara entra, a mulher entra querendo compensar o que deu errado no último relacionamento. Aí você impõe ao outro uma dor que não é do outro. Então, por que minhas piores experiências como pastor foi com quem me chamou de pai? Porque o cara está projetando o pai que teve e o pai que não teve em mim, como se eu fosse obrigado a curar esse lugar, e não é minha obrigação. Não é meu ofício. Então, o joio vai fazer parte da vida. Porque no contexto aqui,
Falou de mundo até, não falou de igreja. Então, o joio vai estar em tudo que é relação, que você for celebrar. E você precisa se frustrar menos dizendo, não, foi assim que o Senhor disse que seria. Por que que Jesus não fez uma piadinha com Judas dizendo, estou sabendo que vai ser daqui a meia hora. Não, ceiou, partiu o pão, bebeu o vinho e lavou os pés do camarada. Um equilíbrio, uma inteligência emocional grande. Por quê? Porque Jesus sabia que toda mesa tem o vinho, o pão, a comunhão e a traição. E não é que você vai se tornar um pessimista relacional, é que você vai se tornar maduro emocionalmente, dizendo, estou amando o outro de graça e não condicionado à resposta que ele dá a mim. Por que que as relações dão errado? Porque elas estão predatadas à resposta, mas ninguém é obrigado a responder. Ninguém é obrigado a nos honrar. Ninguém é obrigado a nos valorizar. Ninguém é obrigado a retribuir o mesmo presente que nos deu. Jesus disse isso. Jesus é a escola, irmão, de frustrados. Olha, se frustra logo, cauteriza isso, irmão, e bora viver. Ele diz, quando tu deres um jantar, não convida quem pode fazer outro e te convidar. Para resolver a frustração, ele está dizendo, ó, dê de graça e nem queira que o outro retribua. Os melhores presentes, doações que um crente pode fazer é aqueles que ele vai sofrer de amnésia. Você tem que amadurecer tanto que o bem feito não é contabilizado. Só tem lembrança de contabilidade crente maturo ou quem não nasceu de novo. Porque quem é maduro e nasceu de novo não tem contabilizado. Porque o que faz a gente sair frustrado de uma igreja, por exemplo, ou de um relacionamento, de um casamento? O que o outro deixou de fazer, sim ou não? Imagina, você está há 10 anos numa igreja pagando o preço e o pastor ordena alguém antes de você. Você morre, moço. E se você fosse maduro, você dizia o quê? Estou nem aí, macho. Lavar um banheiro e pegar o microfone, para mim é a mesma coisa. Quando Deus achar que é a hora, homem nenhum resiste, seja aqui nessa igreja, seja em outra. Não é nossa função é pesar com os frutos, dobrar para adorar e servir. E Deus cuida do resto. Deus cuida do processo. Não tenha aparência demais, o resultado é aparência demais. Então imagina, olha o joio lá no vídeo, grande e aparentemente tudo bem, austero, firme, olha só o que está acontecendo na minha vida, o que Deus está fazendo, pá. Não, mas o Evangelho não é medido por aquilo que você aparenta ser. O Evangelho é medido o quão você consegue se dobrar do seu resultado para adorar e servir. Então você não é medido no Evangelho por quanto você cresce, mas por quanto você serve e adora. Então imagina que coisa bonita. Ser grande, porém ser adorador e servo. E que coisa feia, que é pecado principalmente nós como pastores. Ser grande e ser arrogante. Beija meu anel, não aceita ser chamado pelo nome do RG, sempre tem que estar repreendendo. E fica mudando de patente toda hora, você não sabe mais como chamar, se é pastor, reverendo, bispo, apóstolo. Que era pastor um dia, você chega, pastor Anderson, aí o cara faz questão da carteirada. Apóstolo Anderson, bispo Anderson, fui mal, não sabia. Eu já, ao rodar esse mundão pregando, irmão, eu já vi relações tão artificiais que a esposa do pastor tinha que chamar ele, tipo, imagina, acabou o culto. Tá? Aí o casal vai e me leva para jantar. Aí vai conversando lá, o pastor Jonathan. E eu fico assim, na minha cabeça, meu Deus, quem é o pastor Jonathan? Quando eu vou ver, o marido dela é Jonathan. E ela tem que ficar tratando o marido pelo título eclesiástico do danado. Se ela é obrigada a fazer isso, é porque já deu muito problema. E esse cara, sem certeza da identidade dele, tem que impor o título dele na frente do RG.
Gente, ministério não é título, ministério é serviço. Por que o trigo dobra? Porque Jesus disse o quê? O maior entre nós é aquele que... Então não adianta parecer ser grande, não adianta ter título, não adianta ser o pastor da rede social, não adianta gravar CD. O que importa é se no fim, quando Deus tocar, você vai adorar e servir. Porque adorar e servir é que revelam sua grandeza. Adorar e servir é o que dá significado ao seu resultado. Mas tem muita gente querendo o resultado, a performance, a aparência. Isso é tão provável que você vê essa vaidade nas nossas redes sociais, como o pastor, tem que ficar tudo organizadinho, feed, aí tem que ser 3 fotos no mesmo tom. Você entra, na maioria, nós pastores, assim, os famosos, tudo blogueirinho, tudo fotinha, bonitinha, o carrinho certo, o tom certo, a cara certa, entendeu? Não é mais vida, você posta o que você quer, você posta uma experiência da sua felicidade. Estou aqui com um cachorro na rua, estou aqui no parque, encontrei um amigo, estou na padaria. Não, mas tem que... Por quê? Porque a aparência certa gera um impacto certo, esse impacto certo dá... Então, o alvo é sempre o resultado, nunca é o fruto. E isso é muito bom. A gente vai se preparar para a ministração da ceia. Antes da ceia, eu quero que a gente ministre a questão dos dízimos e ofertas. Por que eu deixei esse banner aqui? Para poder fazer a ministração dos dízimos e as ofertas baseado numa experiência que eu tive essa semana com isso que vai acontecer. A partir de amanhã, dia 14, até domingo, dia 20, eu acho, ou 19, eu vou estar fazendo online um programa de discipulado para solteiros, casados, noivos ou divorciados, que se chama Redenção Familiar, que é um livro também que eu estou lançando agora em setembro. Então, se você desejar fazer parte, você entra no site ali, redençãofamiliar.com. E o que vai acontecer? Deus colocou algo no meu coração para eu colocar como meta vender 10 mil livros desse Redenção Familiar. O livro custa R$35, dá um saldo aí, se a meta for batida, de R$350 mil. E Deus falou que você vai devolver esse dinheiro, você vai doar esse dinheiro. Aí eu falei, amém. Crente tem dono, meu dono é Jesus, vamos embora. E nesse conceito de redenção, eu e Keila, nós vamos resolver na sua vida um problema que foi nosso. Então eu fiz a listinha, não sei onde eu coloquei, deixa eu ver aqui. Só para você aqui da igreja entender, participar, e você que também está nos assistindo, entender, participar, divulgar, chamar pessoas que você acha que precisam. Não só daquilo que a gente vai doar, mas principalmente daquilo que a gente vai ensinar. Então, nós doaremos, eu e Keila, com o resultado da venda dos livros, 2 procedimentos estéticos de harmonização facial, doaremos uma casa para uma família autista, doaremos 1 ano de plano de saúde para uma criança especial e para uma mãe de criança especial. Doaremos a reforma de uma casa, doaremos 2 cirurgias de prótese de mama, com a seguinte observação: uma é estética, então qualquer mulher pode participar. A outra é restrita a mulheres que tiveram câncer de mama e perderam o seio. Então, se conhecer alguma mulher, já manda um WhatsApp para ela participar. Doaremos 2 cirurgias bariátricas, porque a gente entende que nem toda obesidade é preguiça ou qualquer coisa que possa ser julgado pela opinião do outro, né? Doaremos uma festa de casamento, doaremos 2 viagens de lua de mel para quem nunca teve.
Observação importante. Doaremos 10 mil reais para um solteiro começar o seu próprio negócio. Doaremos 10 tratamentos dentários, seja ele qual for, prótese, implante, alinhamento de dente por aparelho, sei lá. E doaremos um carro também. Quais são as condições para participar? Ouvir todo o conteúdo, porque no final você vai fazer uma prova sobre o conteúdo. Comprar no mínimo 5 livros. Se tem uma meta, não faz sentido você ganhar sem participar. Então dá R$170, alguma coisa. Então quem quer o conteúdo, só vai para o conteúdo. Quem quer e não pode participar de tudo, você tem que botar o foco. Quero casar, então só participa do sorteio do casamento. Quero o tratamento dentário, só disso para não virar uma bagunça e um cara sortudo, né? Aleluiado, ganhar 3 coisas. Aí você tira a oportunidade de uma outra pessoa. Então, o primeiro passo para tudo isso é você se cadastrar no redençãofamiliar.com, participar desse programa de discipulado online que vai começar amanhã, meio-dia. Vão ser 3 lives diárias. Meio-dia, 5 da tarde e 9 da noite. Todos os dias, até domingo, que só vai ter meio-dia, encerra meio-dia no domingo. E durante as lives a gente vai falar... E a outra condição para participar dos sorteios é mandar um e-mail. A gente vai falar isso durante as lives, que e-mail você manda, contando a sua história e dizendo por que você precisa ganhar o que você quer ganhar. Tá bom? E a gente vai fazer isso para santificar o nome do Senhor. Espalhar a boa nova de uma outra maneira. E eu não queria ministrar uma palavra de dízimo, eu queria trazer uma palavra de encorajamento. Justamente pautado nessa questão do joio e do trigo, semente e não semente. Quem discute, discute porque não tem semente. Quem tem semente, tem semente. Eu falei isso aqui domingo passado, que eu decidi, quando Deus falou, bota a meta do livro, venda o livro e dê o dinheiro ao povo. A família que a gente vai dar a casa já tem destino. Então, a reforma você pode concorrer. O sorteio da casa já não foi sorteio. Deus mandou, a água parou. Você vai dar a casa para essa mãe especial em São Paulo, interior de São Paulo, que tem um filho com 22 anos, com retardo mental e autismo severo, e é sempre expulsa do aluguel por causa das crises que o filho dá, né? Então, eu tenho um filho autista, eu sei do que ela está falando. Então, geralmente aqueles cortiços, né? 4 casas, o menino dá uma crise e os caras pressionam para o dono do imóvel colocar ela para fora. Então, ela precisava da casa para poder viver em paz. Tipo assim, a minha casa, reclame o quanto que você quiser. Minha casa agora, ninguém vai me despejar. Aí o Espírito Santo falou, dê a casa. O primeiro resultado do livro é ela. E eu falei, amém. Eu dei esse testemunho aqui domingo passado, eu acho. Retrasado? Dei, aleluia. A irmã está ligada. Domingo retrasado eu dei esse testemunho. Na segunda-feira, depois eu decidi isso, após um culto desse, cheguei em casa, aquela me mostrou o vídeo, o Senhor falou comigo, eu falei, está dado, aleluia, é teu, tudo é teu, eu sou teu, o dinheiro é teu, meu pulmão é teu, o ar que o meu pulmão respira tem dono, eu sou teu, está dado, já era. Sem a preocupação, você é louco, minha família vai dizer isso, se não está dizendo. Minha mãe está sem falar comigo, eu suspeito que é isso. Como assim você vai dar 350 mil e não vai me dar 100 conto? Aí eu falo, minha vida, minha mãe, e o meu dinheiro, o meu livro não é meu, é de Deus. Quando Ele me fez nascer e vai me fazer morrer quando Ele quiser. Então, só lamento. Chorem menos e santifiquem mais. Vai que Deus vai com a cara de vocês, né? E na segunda de manhã, uma moça me procurou e mandou uma oferta para os meus projetos sociais, 6 mil reais. Eu fiquei aleluiado. Meu Deus! Por que eu fiquei aleluiado? Porque 6 mil é dízimo de 60. Não, mas você tem que ver uma tribulada, uma Gesa, século 21. Mandou, irmão. A mulher ousou mandar para mim, dizendo, isso não é milagre. Porque você deu 60 e ganhou 6?
Olha o Satanás, assim, querendo desanimar o povo de Deus. Falei, que atribulada, bicho. Aí eu orei ali 5 segundos, eu não vou responder não, senão eu vou tratar ela mal. Só bloqueei, bloqueada. E é o que eu sempre ensino. Meu amigo, Deus não trabalha com calculadora, e sim com coração. Assim, ó, Deus tão radiante de conseguir encontrar acesso no coração de alguém para santificar o nome dele, dizendo de maneira poética, olha filho, eu vou te devolver 10% do que tu vai fazer por mim, só para confirmar que você não está louco. Quando sua mãe falar que você está louco, você dá uma risada dizendo, eu amo, meu Deus me ama. Então foi só uma maneira poética de Deus dizer, não tenha medo. Eu nem dei a casa ainda, mas ele já vem lá e sela. Ele já vem lá e confirma, dizendo, é isso meu filho, vá lá e faça. Aí quinta-feira, eu rodei muito, né? Brasília, Taguatinga, Samambaia, rodei pra caramba. Quando eu entrei no meu Facebook pela manhã, eu faço uma pós-graduação de cristianismo e política. E eu sigo um cara que também faz comigo lá, né? Essa pós-graduação, é filósofo, teólogo, um homem de Deus, né? Aí ele postou a foto do filho, estamos indo para o médico. Quando eu olhei o gurizinho, pequenininho, falei, rapaz, acho que esse guri tem algum problema de saúde. A aparência dele não é de uma criança normal, em desenvolvimento, né? À tarde ele fez uma outra postagem dizendo, gente, vocês me conhecem, sabem que eu sou um cara sério, não falaria se não fosse necessário. Levei meu filho para o médico, de fato ele tem uma doença rara, que pode ser 2 tipos de doença, e ele precisa fazer exames complexos que o plano não cobre. E eu preciso dos amigos e dos irmãos, preciso de 5 mil reais, fiz uma vaquinha aqui. Quando eu entrei na vaquinha, 250 reais, aí na hora, né, irmão? Quando eu digo que dízimo é só um nome, ele não é um rito, eu estou dizendo que dízimo é parâmetro mínimo de coração máximo. Então, se o irmão precisa de 5, eu não tenho coração de fazer cálculo dizimista. Vamos mandar 500 aqui para o irmão, vamos mandar 50 conto para o irmão. Não, se Deus autorizar, eu farei das tripas coração para dar os 5. E eu parei dizendo, Senhor, eu estou na emoção, dentro do carro, na porta da loja, Leroy Merlin eu ia entrar. Senhor, é minha emoção, tal. Eu estou disposto a fazer. Mas aquilo me geraria um problema financeiro, né? Atrapalharia o ecossistema do dia financeiro. Senhor, eu estou nas emoções, eu preciso, aí eu baixei, parei tudo, desliguei o telefone e fiz uma oração. Senhor, eu preciso de um sinal da tua bondade. Para que não seja a minha emoção e eu tenha a tua permissão e eu mando agora os 5 mil sem problema nenhum. Orei, peguei o celular, entrei na Leroy e deu dor de barriga, eu fui no banheiro. Aí eu entrei no aplicativo bancário da igreja. Aí quando eu entrei no aplicativo bancário da igreja, tinham, não sei quem, depositado 60 mil reais. Aí eu girei dentro da Leroy, assim, ó. Aí eu assim, pensando logo na Gesa, cadê o Instagram daquela atribulada aqui? Para falar o quê? Gente, nova aliança não depende de calculadora, depende de entendimento, coragem, pertencimento, adoração. Eu sou dele, ele é meu. Coragem para crer, coragem para obedecer, coragem para se lançar. Aí peguei e mandei os 5 para o irmão. Aí o irmão ficou louco, dizendo, mano, eu já postei que eu atingi a meta. Em 2 horas os amigos ajudaram. Ele bateu 6 mil, eu mandei 5, aí ele estava com 11. Não, me dá a conta que eu vou devolver. Aí eu disse, eu não quero morrer não, louco. Você está maluco? É óbvio que se você precisa de 5 mil para o exame, que você tem dívida, você tem um monte de BO, você tem um monte de coisa. O cartão, e eu não quero saber como você vai usar o dinheiro. Deus, olha o que Deus fez, mano. Eu dispus. Eu falei bem assim, olha, você não deve satisfação a mim, não é meu dinheiro. É dinheiro do rei e do reino. É isso que você não entende, irmão. É isso que você não entende, por isso você não consegue ser generoso. Você não dizima dando a Deus, você dizima reconhecendo que é dele.
Aí quando você faz, reconhecendo que é dele, ele monta o network. Imagina, irmão. Ó, Deus chama uns anjos bombados dizendo, o Anderson não sabe brincar, não. Falou que vai dar a casa, mandou os 5 mil para o irmão, vamos mostrar para ele que a gente também não sabe brincar. Eu dentro da Leroy rindo, irmão, um som do riso lá dizendo, Jesus, você não sabe brincar. Ele apela, tipo assim, tu acha que tu vai ser mais santo que eu? Mais preocupado que eu? Deixa eu mostrar para você. Irmão, nós temos a casa da família autista sem vender um livro. Eu acho que vai dar até fantástico essa loucura aí. É fantástico. Imagina, irmão. Uma simples disposição de coração. E essa é a minha expectativa quando eu digo que eu sou um líder emancipador. Não quero te infantilizar, eu quero te levar para esse lugar de ser criador de história. Como é bonito, né, ouvir o pastor Anderson contando um negócio desse. Mas como é difícil decidir vir para o mesmo lugar onde Deus é capaz de promover e escrever esse tipo de história com você. Porque olha só, irmão, é 60 mil reais para um estranho. Que não é estranho para ele, só é estranho para mim, que eu não quero saber. A mulher não tem que me agradecer, não tem que tirar foto, não tem que pagar pau para o pastor Anderson. Só, eu sou o rio. E é esse tipo de crente que não sabe brincar que Jesus quer. Que eu, ao explicar para o irmão, não me devolve não. Que é só a rede de Deus, os anjos, tudo na central de network, recebendo as orações, respondendo. Jesus dando trabalho aos anjos ao nosso respeito. Vai lá e faz, porque Ele está disposto a fazer. É o que eu sempre digo a você, irmão, não existe dizimista fiel. Isso é religião. Só existe adorador. Se você dá o seu dinheiro sem adoração, seu não, até isso eu tenho que mudar, é dinheiro dele. Se você reconhece que o dinheiro é dele e você adora ele pelo privilégio do dinheiro estar na sua mão, não é rito, é adoração. Por isso que eu sou ligeiro para discutir com a galera do dízimo, se é lei, se não é antes da lei, se é nova aliança, se não é. Eu só falo bem assim, encerra o assunto, coloca os frutos em cima da mesa. Porque contra fatos não há argumento. Irmão, eu fico maravilhado com o nosso Deus, irmão. Meia hora. Uma necessidade, uma decisão de corresponder a essa necessidade, e essa disposição não é que Deus está preso ao que você vai decidir, mas a sua decisão mostra que você quer entrar na brincadeira. E quando você entra, ele dá o enter, ou manda o zap para o anjo lá que é responsável pelas finanças. Né, Cláudio? Ó, o Anderson quer brincar. Vamos brincar. Anjo da contabilidade. Assim, ó, Jesus no zap. Anjo da contabilidade, o Anderson quer brincar. E ele falou, beleza, dá o enter. E esse enter manda o e-mail lá para a cabeça do irmão que tem os 60 mil na conta. E o irmão fica lá assim, ó, recebe o e-mail e fica, estou tintindo de Deus. Será que é de Deus? Será que não é? Eu acho que é. Deixa eu entrar aqui e pesquisar a conta do pastor Anderson. Ah, achei a conta da igreja dele. Pá, e pum. É isso, irmão. Quando você diz sim, você disse sim para Jesus dizer sim ao networking celestial. Um dia, emocionado com essa lógica do reino, eu pedi a Deus para tentar entender que lógica é essa. Quem recebe os e-mails lá, as orações? Como é organizado esse negócio, irmão? Porque Hebreus 1 diz que os anjos são espíritos ministradores dos que herdam a salvação, a vida eterna. Então, coisa linda, cara, é ser do reino de Deus. Porque obedecer
Ser honrado por Deus não está condicionado ao que você vai fazer, mas o que você faz prova se você entrou ou quer entrar. Então, quando você doa, dá esmola, ajuda, oferta, dizima, não é para ser, é reconhecendo o que és. Então, eu não faço para entrar, eu faço reconhecendo que eu estou dentro. Está entendendo a diferença? Então, eu não faço para ser, eu faço porque eu sou. E com essa história eu não quero despertar teu egoísmo. Pô, então amanhã eu vou dar um negócio aí para ver o que é que vai rolar. De nada. Eu estou despertando em você adoração. Se não for adorador, esquece o que eu estou dizendo. Porque querer fazer para ter resultado não é de um adorador. O adorador só serve porque adora. Eu estou disposto a fazer. Não porque vou ter resultado. Não porque eu vou colher. Mas porque eu sou um adorador. Mesmo se não voltar, não estou nem aí. Eu ia mandar os 5, arrumando um problema para mim, que é 5. E 5 a gente não encontra tropeçando na rua. Está aqui? Então, eu só queria um sinal, e o sinal não era uma oferta. Um sinal era uma paz do coração, era uma intercessora ligar para mim e dizer: Nébias, manto, segue aí o que o Espírito está falando. Falar com aquele e aquele dizer: estou de acordo. Queria só uma paz. Aí Deus manda 60 pau. Então o adorador não quer o resultado, o adorador só quer adorar.